Bem, agora nós vamos falar sobre embargo de execução e embargo de terceiros. Bom, acerca dos embargos de execução, no âmbito trabalhista, o legislador ele denominou embargo de execução a impugnação total ou parcial a uma sentença. Certo? Vai ter o prazo aí de 5 dias, a partir do momento em que houve a constituição de bens ou então a ameaça à constituição de bens aí e a parte já fica receosa, houve uma ameaça, entra com embargo de execução para comprovar ao juízo que ou aquela dívida já foi paga, aquela execução está extrapolando os seus ditames e os seus limites, e a gente vai ter aí que convencer o juiz, através dos embargos de execução, com a prova já pré-constituída, de que aquela medida, aquela execução, aqueles meios de constituição que o juiz procedeu são exagerados ou então são desnecessários. Bom, quando a gente inicia a fase de cumprimento de sentença no âmbito trabalhista, não é mais chamado de processo de execução, mas fase de cumprimento de sentença, o requerente ele vai trazer o memorial de cálculo, a parte ser intimada para poder se manifestar sobre aquele memorial de cálculo, prazo sempre de 8 dias, vai se manifestar, havendo anuência, a gente parte para a fase executória e vamos lá. Bom, superar essa fase de cálculo, que a gente chama de liquidação de sentença, a gente passa para uma fase de expropriação de bens. Aí é que a gente vai ter os embargos de execução. Bom, o juiz vai intimar a parte para pagar em 48 horas, a parte executada para pagar em 48 horas, ou então nomear bens à penhora. Lembra sempre que aquele rol, aquela lista de meios de pagamento vai ser, lá do CPC, vai ser utilizado aqui também na CLT, no processo trabalhista, que é dinheiro, depois de bens imóveis, a gente vai ter joias também, vamos ter ações, um rol bacana aí do artigo 835 do CPC. Bom, olha só, pessoal, a gente também vai ter a possibilidade que nesse prazo de 48 horas, o réu, o executado também peça o parcelamento da dívida. Ele vai depositar 30%, vai dividir o restante em 6 parcelas. Olha só, não é uníssono nesse entendimento que na fase de cumprimento de sentença caiba esse parcelamento. Todavia, os juízes trabalhistas estão aceitando este parcelamento e alguns aí a gente já viu até decisões em que eles aceitam o parcelamento, mas condicionando que seja pago em 2 vezes, em 3 vezes, conforme o valor da dívida. Então, como advogado da parte executada, a gente pode tentar que haja esse parcelamento da dívida, cabe a nós. O não a gente já tem, vamos tentar apenas o sim. Todavia, no que tange embargo de execução, há um inconformismo do executado acerca daquela constituição de bens, daquele ato do juízo em que houve a constituição de bens. Tá certo, pessoal? Então, a partir do momento que a gente é intimado, houve a penhora das contas bancárias, houve a penhora do bem imóvel, de um carro, de uma moto, de uma caminhonete, houve a penhora de uma safra, houve a penhora de quadros, enfim, houve a constituição do patrimônio, uma restrição ao patrimônio, a gente vai poder embargar a execução. Então, aqui nos embargos de execução, a matéria é extremamente restrita, conforme o artigo 884 lá da CLT. A gente não vai ter a possibilidade de discutir, por exemplo, as matérias afetas ao processo de conhecimento, tá certo? Que são típicos do processo de conhecimento. Não vai discutir se são 2 ou 3, 4 dozeavos. A gente vai discutir se são férias, se são... Não. Tudo isso aí já foi determinado na sentença, foi revista pela Corte do TRT, ou até mesmo pelo TST, enfim. Existe um título executivo judicial, que é certo, determinado, já pode ser exigível porque passou o prazo de pagamento e não houve o pagamento naquela prazo de 48 horas, então a gente não vai mais discutir isso aí, a gente só vai discutir se houve, nesse caso agora, aquele pagamento ou se o prazo para pagamento já se esgotou, ou então se sequer algum dos requisitos do título não foram cumpridos. Aí já é outra situação, a gente não vai tratar mais da fase de conhecimento. Tá bom, pessoal? De forma alguma, nenhuma matéria. Então, primeira coisa que a gente fala é que o juízo
a ser direcionada a petição, os embargos de execução, vai ser o juízo da execução, o juiz que praticou o ato de constituição de bens. A gente vai direcionar para ele, salvo se a constituição de bens ocorreu via carta precatória. Por exemplo, o processo está correndo na comarca de Salgueiro, no juiz de trabalho de Salgueiro, e há uma penhora de bens de Miguel, penhora o notebook de Miguel, e Miguel, ao penhorar esse notebook aqui pelo juiz de Petrolina, veio a carta precatória de lá para cá, o juiz de Petrolina penhorou o notebook de Miguel. Miguel pode entrar com embargo de execução aqui perante o juízo deprecado, não tem problema algum, tá certo? Vou entrar com embargo de execução aqui e o juiz deprecado aqui vai remeter para lá, não tem problema nenhum, então a gente remete, ou então a gente ingressa como processo judicial eletrônico, a gente já ingressa diretamente lá, não tem problema nenhum, tá certo? Atualmente com o processo eletrônico, esse protocolo deve ser diretamente lá, até porque nós, executados, nós vamos ter interesse na rápida solução do litígio para desembaraçar o nosso bem, ou se ele já foi apreendido, até que ele seja devolvido, não seja restituído, tá bom? Então a gente vai direcionar para lá os embargos de execução, para o juízo onde está correndo a execução, a regra é essa, e vamos discutir, vamos dizer que eu já fui pago, ou que houve um acordo para parcelamento, ou que a dívida está prescrita, lembre que a pressão da dívida é de 2 anos, ou até mesmo que houve cumprimento integral da decisão. Tá certo, pessoal? Então, se caso as partes venham a formular um acordo, fazer um acordo, e houve uma novação dessa dívida, a dívida era 10 mil, e aí as partes protocolaram, firmaram um acordo, entabularam um acordo, e aí ficou acertado que seriam pagos em 10 prestações de 1.000. E aí, pessoal, no decorrer desse pagamento, a parte exequente vai lá, atravessa a petição, dizendo que não houve adimplemento do aquele valor e ignora totalmente o acordo. Então, a parte pode muito bem juntar, doutor, foi feito o acordo aqui, ó, e aí estão sendo pagos. O correto é, quando é feito acordo, realmente levar ao conhecimento do juiz, mas há casos em que a gente não junta, não leva ao conhecimento do juízo, o advogado se distancia aí, se fica displicente e não leva. O correto é levar logo, porque aí já inibe esse ato aí equivocado da parte exequente. Então, a segunda hipótese, ou melhor, as demais hipóteses, são aquelas matérias em que a gente vai discutir se a parte exequente tem legitimidade ativa para figurar, a gente vai discutir se houve o atendimento do prazo, se realmente, se de fato aquela execução ali, aquele pedido de cumprimento de sentença já pode ser feito, se um recurso não foi recebido com efeito suspensivo. Então são situações que a gente pode alegar, mas são matérias sempre preliminares, são matérias que a gente adentra antes do mérito. Então vamos verificar se houve legitimidade ativa, se aquele título realmente já é exigível, certo? Se aquela obrigação, melhor dizendo, já é exigível, aquela obrigação de pagar. Porque se o recurso interposto por nós, a parte reclamada, a parte executada, foi recebido com efeito suspensivo, então aquele título não pode ser ainda exigível. Tá bom, pessoal? Bem, olha só, quando a gente fala de embargo à execução, a gente vai direcionar, a gente vai dizer, vai qualificar as partes de forma bem sucinta, só falar o nome, e depois a gente vai apresentar o recurso, ou desculpe, a petição, o nome da ação, que se chama de embargo à execução, no prazo de 5 dias. Custos processuais vão ser ao final do processo, porque o próprio artigo 789-A já determina que sejam pagas ao final do processo. Tá bom? Uma petição muito simples, que vai ter que ser direcionada, vai ter que ser indicada diretamente pela parte, vai ter que indicar os fatos e fundamentos, vai ter que informar qual foi a burla ao sistema, ao ordenamento jurídico, indicar diretamente o fato que obsta o direito da parte exequente, se houve pagamento, então vai ser um fato extintivo do direito, tá bom? Se houve um acordo, uma inovação, vai ser um fato que vai impedir o prosseguimento daquela
execução ali. Tá certo, pessoal? Então a gente vai pedir para sustar total ou parcialmente a execução. Se houve excesso de execução, a gente vai impugnar os cálculos lá atrás. Tá certo? A gente não precisa tratar aqui. Trata lá atrás na fase de liquidação. E cuidado, porque se a gente não tratou do excesso excesso de cálculo lá atrás, na fase de impugnação de cálculos, houve a preclusão do direito, porque o juiz vai homologar. Lembra isso aí, viu, que a gente estudou. A gente vai estudar em processo do trabalho 2 aí, quando a gente tratar sobre execução. Liquidou os cálculos, o juiz homologou os cálculos, disse que os cálculos estão ok, já foi para calculista, tá legal, a gente vai passar para a fase executória. Cuidado com essa homologação de cálculos aí. Se homologou, a gente vai passar para frente. Tá bom, pessoal? Então, se a gente ainda se insurge, cuidado. Se possível, entra logo com agravo de petição, remete lá para o TRT para a gente discutir isso aí. Beleza? Olha só, um que tange embargo de terceiro é muito semelhante a embargo de execução. Terceiro, relembrando lá a aula de processo de TGP, processo civil 1, a gente vê que terceiro é aquela pessoa natural ou jurídica que não participou da lide. Ela até o momento não foi citada na lide. É aquela, por exemplo, a esposa em que tem seu bem de família, sua casa, o seu carro penhorado. Então o carro está em nome seu e do seu esposo, ou então a casa está em nome seu e do seu esposo, a convivente, que tem sua casa lá, está tranquila, daqui a pouco entra o oficial de justiça para penhorar as televisões de sua casa, aquele freezer bacana, aquela cervejeira. Então, o terceiro ele não participou da lei ainda, só que ele vai ter uma ofensa ao seu patrimônio. Desse momento que ele vai ter a ofensa ao seu patrimônio, nasce o seu direito de ingressar na lei. Porque ele passa a ter interesse jurídico. Então, o terceiro, ele é juridicamente interessado naquela lei. Ok? Então, o terceiro ele vai ter 5 dias a partir desse ato de constituição do seu bem, ou até ameaça à constituição. Às vezes o oficial de justiça penhorou, mas não levou aquela cervejeira, deixou até mesmo aquele terceiro lá como depositário do bem. E aí ele vai ingressar com um embargo em terceiro e vai comprovar o quê? Primeiro, que ele é proprietário do bem. Segundo, que aquele bem não participa daquela lide. Vai dizer que é impenhorável por ser bem de família. Se for valores que estão na sua conta, na sua poupança, vai dizer que são impenhoráveis. Enfim, ele vai se defender conforme o direito material de tutelar. O que eu quero que vocês entendam é que os embargos de terceiro vão seguir o rito bem semelhante aos embargos de execução. A diferença é que os embargos de terceiro, a rigor, ele seguiria em autos apartados. E aqui a gente vai poder, quando é o processo digital, ele vai seguir tudo junto, tá bom? Vai ser julgado por aquele juízo, a parte embargada, no caso o credor, vai ser intimado para se manifestar. Então cuidado, o terceiro vai poder, agora ele vai ter que fazer prova. Pode ter oitiva de testemunhas? Pode, mas cuidado, sempre que possível fazer essa prova pré-constituída, de modo a evitar um agravamento quando já houver ameaça, uma expropriação, quando houver essa ameaça, ou até mesmo realmente a Constituição for mantida. Imagine vocês um veículo que é restrito via Reinajude, tem a sua restrição não só de transferência, mas também de locomoção, de movimento, e aí a parte fica impossibilitada de utilizar o veículo. Então cuidado, embargo de terceiro, esse terceiro ele é juridicamente interessado. A parte vai se manifestar, prazo de 15 dias aí, a parte credora vai se manifestar, vai poder produzir provas e vamos poder aí resgatar esse bem ou até mesmo manter isso aí. Acontece muito quando há uma penhora de um bem imóvel e esse bem está alienado fiduciariamente, foi dado como garantia para a Caixa Econômica Federal. Então a Caixa ela tem que ser intimada acerca dessa penhora que foi feita aí. Ok, pessoal? Então, aguardando as peças de vocês, mandem pra gente aí, pra gente poder analisar, avaliar. Lembra de mandar com cópia para a Kézia, ó. npjfacess@gmail.com. Então, precisando, fala comigo no WhatsApp, fala comigo no Google Classroom e nós vamos trabalhando juntos aí. Ok? Um abraço, tudo de bom.